Olha aí, meu amigo, a gasolina segue subindo de preço, todo mundo está percebendo isso, combustíveis de forma geral. Mas a gasolina, a grande vilã dessa história, voltou a subir, bateu recorde de preço no governo Lula, mesmo com o preço abrasileirado lá da Petrobras, em média R$ 6,37. Lembrando que isso aqui é um valor médio, tem lugar que está muito mais caro do que isso, sem sombra de dúvidas, né? A semana mais recente teve esse valor superando a semana anterior, que já estava muito alto de forma geral. E o Lula está preocupadíssimo com essa história, e aí já começa a colocar a culpa nos outros por causa desse problema. Não dá para varrer para debaixo do tapete, não dá para falar que não tem problema, então ele adota a estratégia de culpar os outros por causa disso aí. Colocou a culpa nos estados, claro, né, falando aqui que a alta do ICMS que fez a gasolina subir, né, e não apenas isso, falou também que são os postos, os intermediários que estão fazendo o preço subir, porque a gasolina sai baratinho lá da Petrobras, né, e chega caro lá na ponta. Então, a culpa é do empresário malvadão, o ladrão que fica roubando o povo brasileiro. O cara é um demagogo, de fato, de mão cheia, é impressionante. Mas vamos conversar sobre esse problema aqui do preço dos combustíveis, que tem tudo para continuar subindo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então o preço está disparando, todo mundo está vendo, você abastece o seu veículo, você sabe, tá tudo mais caro. E eu tenho repercutido isso aqui no canal. Inclusive, falei do porquê que iria aumentar o preço da gasolina e do diesel também, inevitavelmente, e da reunião entre o Lula e a Magda Chambriard, da qual o Lula parece ter se esquecido nessa crítica dele aqui, em que a própria CEO, a presidente lá da Petrobras, foi colocada no cargo para segurar os preços e dar uma aliviada na inflação do governo Lula, ela própria teve que chegar para o chefe dela e falar que não dá mais. A empresa não aguenta ficar arcando com esse prejuízo e tinha que liberar, no caso, o valor do diesel. Gasolina continuou congelada, mas em breve, meu amigo, em breve isso aí vai ter que ser repassado para o consumidor final também. Não tem empresa que consiga de forma indefinida arcar com tanto prejuízo assim. E o Lula está terrivelmente preocupado com isso, né? Por quê? O governo já tem uma série de problemas. Aquela questão da crise do Pix, que deu uma manchada legal na popularidade do Lula e que ocorreu junto com a alta do dólar e, na sequência, a disparada no preço dos alimentos. Aí sim, jogou lá no chão, na lama, a imagem pública do Lula e todo mundo acertadamente colocando nele a culpa por esses problemas. Agora me vem essa situação da alta do preço dos combustíveis também, que vai pesar muito, principalmente para o mais pobre, e em se tratando do diesel, por exemplo, tende a elevar todos os preços na cadeia produtiva, porque tudo neste país circula em cima de caminhões, em cima de carretas. Então, a alta do diesel torna os fretes mais caros e o produto final, lá na última ponta, lá para o consumidor, acaba tendo que compensar no seu preço todo o aumento do custo com frete no decorrer da cadeia produtiva. Então, isso é uma preocupação enorme para o governo Lula pelo aumento em si e também pelo que esse aumento do preço dos combustíveis gera no preço de outros produtos. Aí o que o Lula fez, né? Saiu ali xingando todo mundo. Em que evento que foi isso aqui, né? Tava lá em Angra dos Reis, fazendo ali, anunciando uma licitação para compra de navios para Transpetro, né? Pois é, aquela coisa que a gente conhece muito bem. E aí ele falou o seguinte, né? Primeiro que a culpa é do ICMS, e aí o povo, né? Ele falou que quando sai o anúncio do preço do diesel, da gasolina, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes não tem culpa nenhuma. Tá, de vez em quando pode não ter culpa. Não é o caso. A culpa nesse caso é do governo Lula, sim. Então ele não está falando dele próprio, acredito, né? Ou está mentindo, que não seria novidade nenhuma, né? E aí ele falou que houve o aumento do ICMS, né? Esqueceu de mencionar o aumento na Petrobras, igual eu falei, não tocou nesse ponto aí e aconteceu, mas houve sim o aumento do ICMS. E aí ele coloca a culpa no governador, né? O governador do estado
é que causou isso aí. Então, o último aumento foi por causa do ICMS. Menos, Lula. Menos. Não foi exatamente só por causa disso, não. É uma análise equivocada. Mas o Lula, é claro, foi além. Disse o seguinte, né? O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,00 e na bomba é vendida a R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro que ela sai da Petrobras. Mas aí ele fala, a culpa não é da Petrobras, não é do governo e etc, né? Então o óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77 e o cara vai encher o tanque e paga R$ 6,20, né? E ele diz, o povo é no fundo, assaltado pelo intermediário e a fama fica nas costas do governo. Pois é, ele disse aqui o seguinte, né? Que o povo precisa saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é que é o filho da mãe nisso, né? Ou seja, a culpa é do empresário aqui no final das contas. Quem que é o intermediário para o Lula? Quem faz essa intermediação? Quem é que faz esse controle, na opinião do Lula? É o intermediário privado. É a iniciativa privada, é o lojista, né? O lojista não, o revendedor de combustíveis, o dono de posto de gasolina e etc. O que o Lula finge se esquecer, se esquece de mencionar, é que o grande intermediário nessa história se chama Estado. É ele o grande problema da alta de preços que nós temos e dos preços serem sempre elevados. Por quê? Se a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,00 e é vendida a R$ 6,49, a gente tem que se perguntar, indo para a distribuidora, indo depois para o posto de gasolina e chegando no tanque do consumidor final, quanto de imposto que se paga nesse caminho? Porque é muita coisa. É uma montanha de impostos pagos nesse sentido. Fora isso, imposto sobre a mão de obra do frentista, do transportador, da gasolina e tudo mais, o risco do país, passivos jurídicos e mais uma série de outros problemas e custos que toda a cadeia produtiva tem. Então, se a gasolina está saindo a R$ 3,04 da Petrobras, está chegando tão cara lá na ponta final, a gente tem que se perguntar, a gente deveria se perguntar, quanto de imposto que está sendo pago no decorrer da cadeia produtiva para chegar tão caro lá na frente? Porque não é R$ 3,00 de lucro por cada litro que o revendedor tem, não. É muito menor do que isso, sem sombra de dúvidas. É apenas o suficiente para manter a atividade, renovar o estoque e garantir a ele algum grau de lucratividade, que não é nada exorbitante, porque isso inexiste no Brasil, a não ser quando você tem esquema com o governo e tudo mais, que aí as portas estão sempre abertas, é claro, né? Então veja que o Lula, primeiro, está preocupado com esse problema, tem que estar mesmo, porque isso vai repercutir sobre ele, e já está procurando inimigos imaginários para culpar. Sendo ele um comunista, um esquerdista, como sempre foi, um cara que tem aversão ao trabalho e ao trabalhador, vai colocar a culpa no empreendedor, naquele que produz, naquele que é relevante de fato para a sociedade. Não, o problema é o Estado e, no caso específico, o governo Lula, que impôs à Petrobras uma política danosa de abandono da paridade do preço internacional, o que vai obrigatoriamente levar a aumentos, inclusive quando a gasolina estiver barata lá fora, como aconteceu no passado, para compensar os problemas que estão sendo causados neste momento. E o dólar mais elevado e uma série de outros transtornos internos, tudo isso faz com que fique muito mais caro. Comprar absolutamente tudo com os combustíveis não seria diferente. O Lula vai tentar achar os inimigos imaginários para culpar. Mas o grande inimigo do Brasil, aquele que está quebrando o país de fato, é ele próprio, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está fazendo um ótimo trabalho em destruir a economia brasileira. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.